Boa noite, povo de Deus! Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta, onde a gente discute feminilidade, Bíblia, a gente fala da palavra de Deus, Jesus Cristo, a gente fala de todas as coisas que dizem respeito ao ser cristão, não só ser uma mulher cristã, mas ser verdadeiramente cristão. Eu sempre digo e repito que é muito triste pra mim ver mulheres completamente rendidas a todas as ideologias do mundo, menos a Deus. E isso me entristece, porque eu já fui essa pessoa e eu sei o quão esse universo é vazio, solitário, e a gente acaba crendo em mentiras de Satanás para conseguir sobreviver às verdades que doem. Gostou do batom, Nick? Esse aqui é o Rubiu da MAC. Vermelhão arretado, né? Eu gosto de um batonzinho vermelho. Vamos esperar a Regi chegar pra gente começar a nossa live de hoje. Se você tá chegando agora, não sabe o que a gente tá fazendo aqui ainda, nós estamos a 14 encontros estudando feminilidade. O livro base que a gente tá usando para estudar aqui é esse daqui, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino. E ele tá norteando o nosso estudo, né? A gente começa com ele e aí o assunto vai biblicamente guiado. Deixa eu chamar a Regi para entrar. Oiê, Querida, tudo bom? Nossa, que batom bonito, Vivi. hoje eu tô. Eu amo esse batom da MAC. É um Rubiu. Ele é bem bonito mesmo. É um vermelho diferente, né? Bonito. Bom, como você tá, nega? Além de com saudade de mim, que eu sei. É, né, querida? Você andou viajando por aí, cheia de compromisso, daqui a pouco tá me descartando? De jeito, né? Eu tô bem, Mulheres não descartam mulheres. verdade. Eu amo você. Mesmo que você me descarte, eu vou continuar te amando. Estou bem, eu só estou de repouso por conta da gravidez, assim, nada grave, né? Tá tudo bem, mas eu preciso estar de repouso. E é isso, tô bem. Graças a Deus, estamos todos Pra bem. fazer live comigo dá pra fazer sentada. Dá pra fazer, sentada pode. Qualquer coisa eu deito também, não tem problema. E você, tudo bem? Tudo Empolgada? bem. Eu tô feliz com o final de semana que a gente teve lá no Feminaria. Ter comunhão com as irmãs é uma coisa extraordinária, assim. Como eu sou uma crente recente de uma igreja ruim, eu não tenho muito esse afago, eu não tenho muito esse conhecimento de pertencimento. Eu nunca me senti pertencente a um lugar. E daí agora eu tô numa igreja saudável, encontrando com mulheres saudáveis, e isso está me edificando, isso está me fazendo ver que o Senhor é mesmo fiel e Ele cuida dos seus remanescentes. E creio que Deus já levantou e está edificando uma geração de pessoas completamente apaixonadas pela Sua palavra, que vai restaurar aquilo que está se perdendo pelo meio do caminho. Eu creio nisso. E creio que o que a gente faz aqui às quintas-feiras é uma sementinha que está ajudando mulheres a encontrarem esse caminho de redenção em Cristo Jesus e de Amém. crucificação com Ele. E fico feliz de saber que nós estamos fazendo parte disso, sabe? Que essas mulheres estão buscando e encontrando um lugar assim como nós. E eu fico contente com isso. Pena a gente não pôde se ver, você não pôde estar conosco, mas eu creio que logo isso vai acontecer. Depois que você tiver teu nenê, depois que tiver tudo em paz, eu creio que Deus vai me dar o privilégio e a honra de te ver pessoalmente e dar um abraço. Amém. A gente não mora tão longe assim. Uma hora a gente dá um jeito. Mas sabe, Vivi, eu até fiquei pensando, foi muito de Deus mesmo. Porque se eu tivesse ido, eu teria que ter saído fazer a viagem na quinta, né? Sair na quinta para chegar na sexta. Eu tive virose de quinta para sexta-feira. Passei a noite inteira. A noite inteira eu passei. E aí eu fiquei pensando, sabe?
olha como Deus prepara tudo. Claro, Deus poderia não ter permitido a virose, mas naquele momento eu tive a virose. Então, aí eu pensei, né? Nesse momento eu poderia estar viajando, ou poderia estar fora de casa, até achar um hospital, até ir me medicar, porque eu fui só no outro dia de manhã também. Então, tudo aos caminhos do Senhor, né? Eu creio que foi uma bênção. De qualquer jeito, Deus é Deus e Deus faz o que Ele quer com a gente ou sem a gente. E a gente dá glória a Deus quando Ele nos dá a honra de nos usar. Vivi, eu vou ter que sair meia hora antes hoje. Então eu vou começar hoje. Hoje Tá, eu vou bora. tomar a frente de você, tá bom? A gente parou lá na página 98, né? Na verdade, a gente fez a 97 e parou no 98. E aí, eu vou pular lá embaixo não, né? Na metade da página. E eu quero ler porque isso aqui me tocou também. Eva se achou capacitada a julgar os méritos do fruto. A gente já está falando da parte em que Satanás está falando com Eva, tentando ela, que foi o que a gente abordou já no estudo passado. De julgar os méritos do fruto daquela árvore. Primeiro, ela decidiu que o fruto era agradável ao paladar, ou seja, ele era comestível e gostoso. Eva se convenceu de que o fruto não era perigoso e não lhe faria mal nenhum. Ah, é inofensivo. E aí, quantas vezes a gente diz, não tem nada a ver. Ai, que é isso? Ai, que boba, nada a ver. Ai, uma coisinha de nada. Ai, que tem? Ai, não, isso aqui não mata ninguém. É aquela velha história do camelo. Do camelo no deserto, do carinha que montou a barraca porque no deserto à noite faz muito frio. E aí o carinha montou a barraca, foi dormir na barraca e o camelo começou, ai, deixa eu botar só minha patinha. Ai, tá muito frio aqui fora, só a patinha, por favor. E aí, tá bom, coloca a patinha. O camelo colocou a patinha. Dali a pouco, ai, deixa eu colocar mais um pouquinho do meu braço. E gradativamente, durante a noite, o camelo foi pedindo para colocar mais um pouquinho. Quando de manhã o homem acordou, o camelo estava inteiro dentro da barraca. E nessa atitude de Eva, veja, ela apenas olhou o fruto. Isso aqui deve ser, nada a ver também comer isso aqui. E se eu comer, eu vou ser como Deus, eu vou conhecer o bem e o mal. Que mal tem conhecer isso? Por que Deus não quer que eu conheça tudo isso? Nossa, se ele é Deus, né? O que tem? Ele bem que pode me permitir fazer isso. E não tem nada demais, é só uma fruta aqui do, do jardim. É só mais uma fruta, não tem nada a ver. E ela decidiu que era atraente aos olhos, né? Essa fruta tão bonita, nossa, que desperdício não aproveitar essa fruta tão bonita. E era só uma fruta que trouxe a queda ao mundo, que mudou totalmente o mundo de Eva. Tem o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, que ela faz um paralelo como se fosse o diário de Eva. Que Eva estava no paraíso, era tudo perfeito, não havia defeito, não havia nada de mal, e de repente Eva se vê tendo que carregar todas as suas coisas e indo para um lugar desconhecido, árido, que ela não sabia o que tinha que fazer, ela não sabia como fazer. Adão, bravo com ela, revoltado com ela, muito provavelmente, aquele atrito do casal começou a existir, que antes não existia. E de repente Eva se vê, vamos imaginar a gente do nada, tenha que se mudar de cidade, ir para outra cidade sem ter reservado uma casa para morar ou um apartamento para morar sem conhecer ninguém, você não tem avalista para fazer um contrato de aluguel e de repente você se vê noutra cidade tendo que achar um outro emprego que você não sabe nem por onde ir, você não tem nenhum currículo. De repente Eva se viu assim, simplesmente porque ela achou que aquela fruta não tinha nada a ver. Que mal vai fazer comer essa fruta? É só uma fruta, é só uma mordidinha. E, e isso me tocou, porque quantas vezes eu já agi da mesma forma? Não tem nada a ver isso aqui. Aí você vai lá e faz, tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando vê, você está com o camelo todo dentro da sua barraca, totalmente escondido, e você já não se reconhece mais, você já não tem mais contato com Deus, e você já está totalmente separado de Deus e dominado pelo pecado. Quer comentar, Vivi? A história da fruta podre no cesto saudável, né? Se você coloca lá uma maçã podre, a maçã vai estragar todo o cesto. Eu acredito até que
a Bíblia não diz que fruta era, né? Mas a gente tende a usar a maçã justamente porque se você coloca uma maçã estragada dentro da sua geladeira, ela vai estragar todas as outras coisas que ela puder dentro da geladeira, não só maçãs. Então, é justamente esse poder potencial de um podre corromper todo o seu coração. E essas três coisas que o texto de Gênesis 3 vai dizer para nós, fala a respeito daquilo que a gente tem que tomar cuidado hoje. Gênesis 3:16, 3:6 diz assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. É uma ordem de acontecimentos. Então ela olha, ela ingere. Quando ela ingere, desce para o coração. E do coração ela digere. Quando a gente digere, a gente gera alguma coisa. Ou a gente gera o que vai para a privada, ou a gente gera energia que vai mover as nossas ações. Então, quando a gente fala de agradável ao paladar, a gente tem que se perguntar se as escolhas que a gente está fazendo não são confortáveis. Muito mais confortáveis do que verdadeiras. Então, eu escolho crer que o direito ao voto foi trazido por uma luta ideológica. Essa verdade é muito confortável, porque coloca a mulher no protagonismo de todas as coisas, da sua vida, da vida dos outros, da vida da sociedade, da vida do mundo. A Claudinha, Cláudia Iglesias, beijo, meu bem, a Cláudia estava com a gente no Femenaria, uma querida, uma doçura de mulher. Então, quando eu escolho o que é confortável, ao invés de olhar para a história e ver que houve uma guerra masculina para a conquista de um direito ao voto universal, que o progresso da sociedade é que faz com que a mulher conquiste espaço e necessidade, porque mulher pobre não tem direito a trabalhar, ela tem necessidade. A mulher da favela, ela não tem direito à liberdade. Ela precisa daquilo para poder sustentar a sua família. Ela precisa lavar uma louça na casa de alguém que a pague. O cara que engraxa sapato lá no ponto, né? Não sei, no Rio tinha lá aquele negócio de trem, né? Que você esperava o trem enquanto as cadeiras de engraxate estavam lotadas. Aquele moleque de 10 anos que engraxa o sapato, ninguém pensa no direito ao trabalho dele, porque ele é pobre e passa fome, ele tem que trabalhar. Ninguém pensa no direito da menina que é prostituída lá no sertão nordestino, porque a mãe não tem como sustentar os outros 15 filhos que ela tem. Essas mulheres, o feminismo não se lembra delas. O feminismo não vai lutar por saneamento básico. O feminismo não vai lutar por absolutamente nada que seja verdadeiramente relevante para a vida de quem precisa. Essas mulheres feministas olham para mim na frente de uma estante de livros e não sabem de onde eu vim. Elas não sabem o que eu tive que fazer para ter o que comer. Elas me julgam. Mas eu não tenho medo delas, porque a decisão que eu faço não é confortável. Porque não é confortável defender o evangelho. Não é confortável pegar minha cruz e seguir a Cristo, que em momento nenhum viveu em festas, baladinhas e com luta por direitos. Jesus nunca lutou pelo direito dele de ser Deus. Pelo contrário. Então, quem sou eu para estar aqui querendo direito a qualquer coisa? O direito que Jesus me dá é o direito à vida. Por isso eu tenho o direito de lutar. Eu não vou ficar numa casa em que meu marido não respeita a minha vida, me espanca, me violenta e me estupra. Por isso eu luto. Eu tenho o direito a ter uma vida que glorifique a Deus. Se isso inclui trabalhar numa multinacional, ser presidente de uma empresa, ok. Mas se isso só diz respeito a ficar em casa cuidando dos meus filhos, amém. Uma menina me perguntou hoje, você não trabalha? Que bom que você tem a sorte de ter um marido que te deixa ficar em casa sem trabalhar. Gente, quando foi que vocês me ouviram dizer que eu não trabalho? Quem disse que o meu marido dá conta de pagar as contas sozinho em casa? Mas é porque eu não fico na internet me lamentando. Eu não fico, ai, mas
Puxa vida, esse mês foi difícil. Ai, eu não tive trabalho esse. Eu não preciso disso. Porque eu sei que as minhas necessidades estão supridas, seja com a conta de luz vencida ou paga. Eu estou contente com o homem que eu tenho, conseguindo ele pagar todas as contas ou passando necessidade comigo. Então a minha escolha não é confortável. A de Eva foi. Ela olhou o conforto e ela desejou, porque ela viu que era agradável. Segunda coisa, atraente aos olhos, a cobiça. Eu vou falar, eu não sou uma pessoa livre da inveja, não. Eu não sei você, Regi, mas eu luto com a inveja todos os dias. Eu invejo quem tá num lugar que eu quero estar. Eu invejo talvez uma mulher que tem um corpo que eu queria ter. Eu invejo talvez uma mulher que tenha mais livros do que eu, ou que leu mais do que eu. Só que a minha inveja morre quando eu olho para aquela pessoa e penso de onde ela veio, o que ela fez para estar ali, ou se caiu de mão beijada no colo dela, qual é o preço que ela paga para sustentar o que ela tem? Qual é o preço que eu pago para estar aqui hoje, no Femenaria, falando numa página de quase 40 mil mulheres? Eu sei o preço que eu pago, da garganta inflamada, do joelho dobrado, o peso da responsabilidade, a cobrança que Jesus Cristo vai fazer para mim o dia que eu estiver de frente dele, no dia do julgamento. E ele vai falar assim: você arrebentou as minhas filhas. Você falou que não devia. Você brigou quando devia ter calado. A tua inveja não deixou você ver um coração ferido. A tua arrogância não deixou você acolher uma mulher que precisava. Eu bloqueei 2 meninas no meu Instagram pessoal hoje. 2 agressivas. Que vieram me xingar porque eu falei contra o feminismo. Uma delas, tão revoltada, pegou um outro perfil para vir me mandar mensagem no direct. Eu vi dor naquela menina. Porque uma menina que é convicta daquilo que crê, não vem bater boca com quem crê diferente. Ela não vem me ofender, não vem me xingar, não vem encontrar um meio, um segundo meio de vir falar comigo. Só para dizer, O que eu fiz? Fui lá e desbloqueei ela. Abri as portas, eu falei, me chama para tomar um café, ela é da minha cidade. Ela é da minha universidade. Me chama para tomar um café. Tu não é mulher adulta? Tu não defende o que crê? Vem sentar comigo tomar um café porque eu sou mulher. Eu olho nos teus olhos e falo de Jesus Cristo. E você? Você olha nos meus e vem falar do feminismo? Eu sou uma mulher adulta. Eu não sou mais uma criança para agir como se fosse. Então a minha cobiça não pode cegar o meu coração para enxergar aquilo que Deus quer que eu enxergue no outro. Até porque a cobiça, Eva viu, claro, né? A fruta estava ali. Mas a cobiça vem do nosso coração. Se ela está nos motivando, é porque isso veio, a motivação veio do nosso coração. Então eu posso olhar para você e pensar, nossa, Viviane tem tanto livro e ela nem lê. Nossa, por que que ela não faz isso? Por que que ela não doa? Por que que ela não dá para mim? Por que que, entendeu? Por que que eu também não tenho? Nossa, por que que a Viviane tem e eu não tenho? É a minha motivação. O que eu vejo, estou vendo de você nesse momento, é o que você está permitindo que eu veja. Você não me permite ver a sua conta, a sua fatura do cartão, o seu salário, o salário do seu marido, o teu gasto mensal, para saber de onde está saindo, o quanto realmente, assim, não é que um livro custa R$ 50, quanto está custando o livro para você poder ter acesso a ele, você está renunciando quantas outras coisas. E esse é um grande problema que a gente tem aqui na internet, especialmente, na vida real também, muito, muito. Eu tinha uma amiga, quando mais jovem, e eu lembro assim, ela vivia em função de olhar, na época era o Orkut, ela vivia em função de olhar o Orkut de outras meninas da cidade que tinham uma vida, um padrão de vida mais alto, né? E vivia em função de olhar aquilo, meu Deus, o que ela falou. E tipo assim, eu sempre fui pobrezinha, né? De todas as minhas amigas, eu sempre fui a mais pobre. Então, eu olhava para aquilo e pensava, nossa, sabe? Às vezes eu tava precisando de um tênis, né? Eu não tinha nem tênis para usar direito. E eu pensava, nossa, que mesquinho olhar para aquilo. Não que eu fosse livre de inveja, não é isso. É assim, você monta um padrão de alguém
de acordo com a sua visão. Às vezes a menina nem estava mostrando tudo aquilo, ou nem estava com aquela ideia de se aparecer nem nada, mas a outra montou um padrão daquilo que ela queria e passou a invejar aquilo. A motivação vinha do coração dela para invejar a outra. Então, a motivação vai vir do meu coração, assim como Eva, foi o coração dela. Primeiro ela viu, ouviu, né? Tem um padrão ali, aquilo foi para o coração, e quando aquilo saiu, saiu em forma de motivação para pecar. E é isso que a gente tem feito. A gente tem engolido um monte de coisa. Tem engolido um monte de coisa e quando vê a gente tá lá. A motivação saltando e saltando, não porque eu tenho direito, não porque isso, não porque. Olha, é realmente difícil, porque a gente é tentado todo dia. Todo Sim. dia é tentado no pecado. Ou vou me idolatrar a faxina de dentro de casa, que meu marido tem que me ajudar. Ou vou me idolatrar a vida do vizinho, porque eu quero ter uma vida igual. Ou vou me idolatrar a vida de não sei quem, porque ela tem mais coisas do que eu. E a gente vive nesse limbo de pecado, né? Exatamente. Eu estava conversando com uma menina de 17 anos, ainda agora, que ela foi linchada na internet pelas pessoas da escola dela, porque ela fez uma crítica à educação do nosso país nos stories. E ela disse assim para mim, eu anotei a frase que ela escreveu para mim no direct. Ela me disse assim, ó: as mulheres se acostumaram tanto com o feminismo que não olham mais para Deus. Então, eu idolatro tanto uma ideologia que eu me esqueço completamente de Deus. Porque uma mulher que olha para a Bíblia e olha para o feminismo, ela não consegue permanecer lá. A Uhum. lascívia, que é o terceiro item que atraiu Eva, né? Que é desejável para obter discernimento. Que tipo de lugar estamos indo buscar discernimento? A minha ânsia de querer saber tudo me faz me alimentar de lixo, porque é mais rápido, mais digerível, mais palatável, mais agradável aos olhos, mais confortável para a minha decisão. Então, ler a Bíblia e entender a Deus exige labuta. O Espírito Santo ajuda? Ajuda, mas precisa de dedicação diária, precisa de oração e comunhão com Deus. Senão você lê, você não entende nada mesmo que você está lendo. Porque precisa de revelação do Espírito Santo. Vai ler Romanos sem Espírito Santo pra você ver. Vai ler Gálatas. Vai ler É. Gálatas. Efésios. Você não consegue. Você não consegue. Então, assim, é muito mais fácil ler Simone de Beauvoir, que vai dizer para mim que o meu ouvido quer ouvir, que vai dizer para o meu coração tudo que ele quer de idolatria, vai dizer: olha, você é maravilhosa. Não, porque você tem direitos. Deveres? Não, deveres são dos homens que usurparam os seus direitos a vida inteira. Mas o que é isso? Onde estão os homens piedosos? Onde estão os homens piedosos? Só existe homem ruim no mundo? Então nós estamos tudo lascado. Vamos ter que tudo virar sapatão. Porque acabou. É isso, então? Essa é a realidade que nós estamos vivendo. A gente está rejeitando a verdade a ponto de encarar a mentira como se fosse o único caminho. E Jesus? Onde está Jesus na vida dessas pessoas? E eu fico triste porque o vazio é nítido. O Nossa, vazio é Vivi, nítido. essa semana, agora você falou, eu lembrei. Sabe a Mariana Celim? Sim. Você fez live com ela. Eu vi uma caixinha no perfil dela que ela respondeu. E eu fiquei assim, eu fiquei pensando, até conversei com ela e ela me comentou algumas coisas. Uma pessoa perguntou pra ela se ela. Porque aí ela havia falado de camisinha, né? Que ela, no casamento, ela não queria no casamento dela, né? A camisinha. Aí uma caixinha pedindo assim, se ela não tinha medo de pegar doenças sexualmente transmissíveis por não usar camisinha. Ela falou assim: "O do meu marido? Vocês acham que eu tenho medo de pegar do meu marido no meu casamento?" E aí né, fui conversar com ela, ela falou assim: "Você não tem ideia do tanto de mulher falando que o maior índice de mulheres que pegam doença sexualmente transmissível é dentro do casamento." Então, se pautou-se num relacionamento de mentira, no relacionamento errado, no relacionamento pecaminoso, corrompido, sabe-se lá com que essas mulheres se casaram. Não estou dando a culpa unicamente para elas, porque mau caráter pode acontecer a qualquer momento, a pessoa pode ser. Mas assim, geralmente a pessoa não sabe nem escolher do namoro. Aí vai lá e casa, é aquela confusão toda.
Pautou-se em, não, a maioria das mulheres pegam dentro do casamento, então o meu também eu tenho que viver blindado. E que vida mesquinha, que vida vazia, que vida sem Deus que essas pessoas vivem. Cadê a dependência de Deus? Fica sozinha. É para viver um inferno. Fica sozinha. A Bíblia não condena a solidão, não. A Bíblia não condena a castidade, não. A Bíblia, pelo contrário, diz assim, ó, se você abrir mão da sua sexualidade, se você abrir mão do casamento, o evangelho, através da tua vida, vai ser pregado nos 4 continentes de forma extraordinária. A família é um projeto de Deus? É, mas se tu não tem caráter para encarar uma, se tu não tem competência para escolher um homem decente, fique só. Ah, mas eu não dou conta das minhas carências. Então tu não sabe nem quem Jesus é, já tá errado desde o começo. Tu não converteu, tu não nasceu de novo, tu não serve a Deus, tu não sabe de nada, de coisa nenhuma. Se tu for escolher um homem por causa da tua perereca em chamas, acabou. É a morte espiritual o caminho que você está traçando. Acabou. Não tem outra resposta para isso. Se tu escolher a partir dos teus desejos, vai fazer que nem Eva. Vai olhar um homem gostoso, vai falar, esse é bom. Vai falar, esse é agradável porque trepa gostoso. Desculpa, falei trepar, mas é porque essa é a linguagem. Esse trans é gostoso, então esse eu quero. Esse aqui é o velho da lanche, então esse eu vou. Acabou, é morte. Vamos parar de brincar de casinha. Nós estamos brincando de casinha. Aí a gente sai ferida, destruída, com o coração em frangalhos e não consegue ajuda, porque todas as outras mulheres estão no mesmo lugar. E a culpa é do homem, nunca é minha que escolhi mal. A responsabilidade é nossa. O marido que dorme na cama comigo é minha responsabilidade, porque fui eu que dei autoridade a ele para deitar na cama comigo. Eu podia estar dormindo sozinho. Nós precisamos nos autorresponsabilizar um pouco mais sobre nossas escolhas. Porque eu só vou prestar conta delas. Eu não vou prestar conta da responsabilidade do outro. É só sobre a minha. Então, se eu não tenho um relacionamento saudável com Deus, se eu não conheço o meu Senhor e o caráter dele, como é que eu vou escolher um homem à imagem e semelhança de Deus no caráter, na índole, na dignidade, na integridade? Não dá. Eu vou olhar para o feminismo, vou falar o que o feminismo diz que o homem é? Frouxo, fraco, covarde e silencioso, porque tem que calar a boca diante de mim. Aí eu caso com esse cara, que vai chegar uma hora, vai ficar por aqui de mim, e a porrada vai comer em casa. Não tem jeito. O homem é uma fera que está incubada. Ou pelo feminismo que o oprime, ou pela ausência de Deus. Porque um homem sem Deus é uma fera enjaulada, só esperando abrir para comer o que tiver na frente. Um homem caído, um homem sem Deus, não serve para quase nada, a não ser gerar morte, violência e destruição. E eu vou falar para você, nós também. A gente mata menos corpo, mas a gente está destruindo almas. Nós estamos matando pessoas, não só homens, não. Mulheres também. Eu sei o que eu passo lidando com essas mulheres. Mulheres cristãs que vêm dizer para mim que a minha fé é cega. Se crer em Cristo como creio é cegueira, quero morrer cega, olhando para o alto, glorificando a Deus com a minha vida, com o meu corpo, com o meu espírito, com as minhas palavras, com a minha voz. Arrogantes é o que somos. Burras é o que temos sido. Por decisão, porque nós somos feitas de uma forma extraordinariamente inteligente. Nós somos auxiliadoras para ajudar o homem naquilo que ele não consegue. Deus viu que o homem precisava de uma ajuda e falou, eu vou criar uma mulher maravilhosa para ajudar esse cara.
e nos criou. É uma loucura o que nós estamos fazendo, é uma loucura. Nos matando. Falei muito sobre isso com as meninas no Femenaria. A gente tem que parar de ver uma mulher vindo e falar, ah lá, nojenta. Olha o nariz em pé, olha a roupa que tá usando. Olha aquele cabelo, nojenta. E é o que a gente faz, Rejane. É o que a gente faz. É muito triste ver, as mulheres não dão honra uma à outra, não. Não. Voltei do Femenaria com um projeto na cabeça. Eu tenho o meu hábito de dizer cala a boca, mulher, não tenho? Porque eu acho que quando você não tem nada de bom para falar, cale a sua maldita boca. Mas voltei com um projeto em mente, que inclusive a doutora Jane Luiz, que está aí, foi quem deu o start na minha mente. Voltei com um projeto Fala Mulher. Quero que aqui essa página vire uma comunidade de mulheres que tem coisas relevantes a dizer. Não vem falar asneira aqui não, que nós vamos tretar. Mas se tiver alguma coisa decente para dizer, o canal tá aberto. Não quero famosinha, não. Quero desconhecida, mulheres reais, como eu, que vive a vida real, sabe? Que paga conta, que tem boleto, que estuda, que trabalha, mas que sabe o seu lugar no reino de Deus. Então, dia 29 agora, eu estreio aqui, vai ser uma segunda-feira, 7 da noite, a gente vai estrear aqui o Fala Mulher. E eu vou começar a trazer mulheres anônimas para falar como Deus é glorificado na vida delas. Adorei. Adorei a ideia. Sensacional. Porque muitas vezes a gente se cala. A gente, eu não, né? Porque eu sou tagarela, mas assim, eu vejo mulheres no meu direct que vêm, elas me contam cada coisa linda, sabe? Cada testemunho lindo, cada agir de Deus lindo. Mas conta ali, ficou comigo. Aí eu ouço tanta gente, daqui a pouco eu só lembro da história, não lembro mais quem foi que me contou. E assim, há tanto a acrescentar isso. Ai, adorei o projeto, Vivi. Adorei. Sensacional. Que bom. Minha, Então, vou ter que me sair indique. agora. Vai, meu bem. Vá. Gente, Vá que eu encerro desculpem, aqui. tá bom? Não, pode continuar. Fala bastante, mais meia hora. Fala você que tá maravilhoso, de verdade. Infelizmente, eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso agora. Mas fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Orem por mim, pelo bebê também. E orem pela Vivi. E é isso. Beijo, até Isso mais. mesmo. Beijo. Então, mulheres, vamos continuar nosso papo aqui. A gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Onde é que nós estamos depositando os nossos olhos? Onde é que a gente está deixando Satanás entrar para contaminar tudo que está dentro de nós? A gente tem se alimentado da palavra de Deus, ou do que a TV diz, ou do que a internet diz. Porque eu e você, a gente está aqui num lugar seguro, certo? Você sabe que eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, você sabe que eu estou aqui porque eu amo a sua vida, eu não estou aqui para brincar com você, eu não estou aqui para qualquer outro motivo que não seja edificar a sua vida. Eu trabalho para isso, para que você cresça em conhecimento de Deus. Mas será que todo lugar que você tem colocado os seus olhos é assim que as coisas estão sendo? Quando você vê alguém que discorda de um posicionamento que você tem, como você fala com essa pessoa? Se você discordar de mim um dia, como é que você vai me tratar? É com respeito, é com dignidade, sabendo que, para além daquilo que digo, para além daquilo que penso, eu sou imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E mais, eu, enquanto cristã, sou sua irmã. Será que você tem tratado mal os seus irmãos na fé? Porque você já faz isso dentro da sua casa? É hábito seu tratar mal as pessoas da sua família? E aí você só replica isso em quem caminha com você na fé? Pense a respeito do seu comportamento. É tempo de arrependimento para nós. É tempo de olhar para nós e falar, meu Deus, isso aqui tá um lixo, limpa. Me ajuda a limpar isso daqui, me ajuda a perdoar quem eu tenho que perdoar. E perdão é decisão. Perdão é você decidir esquecer o que o outro te fez. E falar, não, Senhor, isso aí não vai me afetar, porque meu coração está em ti, minha salvação está em ti. Então, o que fulano fez contra mim, eu entrego nas tuas mãos, tu és o meu justo juiz, é tu que me vinga. Eu não vou mais me aborrecer com isso.
Foi o que eu disse, eu desbloqueei a menina que me xingou lá. Desbloqueei, porque eu quero que ela tenha liberdade de vir falar comigo quando ela tiver educação para falar. Quando Jesus tocar o coração dela e lembrar ela de mim, que um dia eu disse a verdade para ela e ela rejeitou. Eu quero que ela tenha liberdade de vir falar comigo, falar: minha irmã, me perdoa, vamos tomar um café, vamos sentar e conversar, me ajuda, porque eu tô em prantos, eu não aguento mais ser quem eu sou, eu tô triste, sozinha, divorciada. Porque o Senhor foi misericordioso com a minha vida. Porque quando eu estava divorciada, chorando, triste e infeliz, alguém se levantou e falou: a porta está aberta, minha irmã. Vem cá que eu caminho contigo, com paciência, com amor e com temor a Deus. E aí, o texto continua dizendo para nós que foi tão atraente a Eva, aos olhos de Eva, que ela pensou que algo tão lindo não poderia ser errado. Meus irmãos, as ideologias desse mundo são lindas, teoricamente lindas. O direito da mulher, muito bonito. Ah, o direito ao trabalho, muito bonito. Mas vai pesquisar a raiz disso. De que coração saiu isso? Um coração corrompido pelo pecado, que quer que o Estado tome conta da sua vida, que quer tirar e cercear de você a tua liberdade, tanto de expressão, quanto de ir e vir, quanto de fé. O que é a carteirinha da vacinação, se não um cerceamento do teu direito de escolha? Vai começar por aí. Eu escolhi me vacinar. Eu escolhi porque eu pensei, se eu tiver que morrer, vou pra glória mesmo. Zero problema, entendeu? Melhor ainda, vou antes. Antes não, né? Que tudo é tempo de Deus. Mas vou logo pra glória encontrar o meu Senhor, sentar à mesa com Jesus e cear com Ele. Agora, e quem decidiu não se vacinar? Que direito eu e você temos sobre a vida dessa pessoa? Dela decidir não fazer, dela decidir fazer com o corpo dela o que ela achar melhor? Então, assim, respira. Entenda melhor o que você está fazendo da sua vida. Aí o texto diz assim, ó: se o fruto não fosse tão atraente, você acha que Eva teria considerado a oferta? Gente, Satanás não é burro, não. Satanás conhece mais de humanidade do que eu e você. Satanás está no meio de nós desde que o mundo é mundo. Ele sabe onde nos pegar, ele sabe onde nos atrair. Você acha que se o fruto não fosse atraente, nós cairíamos? O que nos é ofertado hoje de pecado, você acha que não é atraente? É lógico que é. É lógico que a gente vai bater o olho e vai falar: nossa, mas isso parece tão bom, tão saboroso, tão agradável. Por isso que a Bíblia precisa ser o nosso cerne. Porque se eu olho para uma coisa que parece boa e olho para a Bíblia e ela diz que não é, eu preciso crer. Meu marido estava falando isso comigo. A gente foi, enquanto eu estava ministrando no Feminaria esse fim de semana, ele estava numa maçonaria. E ele falou: Viviane, foram 3 dias falando de pecado sexual. Foram 3 dias falando de pornografia, 3 dias falando de imoralidade, de adultério. E ele falou: graças a Deus eu não tenho problema com isso. Porque um dia a Bíblia disse para mim que se eu adulterasse, eu ia trazer morte para minha vida. E eu acreditei. Veja. João Cleiton, querido, marido da Ellen. Um beijo, meu irmão. Prazer ter te conhecido esse fim de semana, irmão. Então veja, meu marido olhou para a Bíblia e falou assim: olha, a Bíblia está dizendo que se eu adulterar, eu trago morte para minha vida. Então eu não vou fazer, eu acredito na Bíblia. Por que nós estamos negligenciando isso? O livro de Provérbios é um ensino atrás do outro e a gente negligencia. A Bíblia diz assim, olha, em Provérbios: não tenha inveja do ímpio, porque os caminhos dele são tortuosos. E nós estamos aqui questionando: por que fulaninho tem e nós não temos? Por que ciclaninho tem e nós não temos? E me incluo, tá, minha irmã? Me incluo, viu? Porque o meu coração, eu tenho que cuidar todo dia, orar e vigiar. Porque senão eu caio junto com você. A gente dá a mãozinha ainda. Se eu desviar os meus olhos de Jesus, minha irmã, eu sou santa diante dos olhos de Deus. Mas aqui no mundo eu sou carne ainda. Aqui no mundo eu sou carne ainda. Então preciso vigiar, preciso cuidar. Se o fruto tivesse podre e todo bichado, Eva teria chegado a pensar em desobedecer a Deus por causa dele?
Claro que não. As ofertas de Satanás são tão atraentes e enganosas porque parecem muito corretas. Investigue o teu coração. Pergunte a Deus se aquilo que você tem crido vem dele. Porque se não vier da parte dele, minha irmã, é fruto podre, estragando todo o cesto. O negócio de Satanás é dar ao pecado uma aparência inofensiva, atraente e promissora. Uma outra coisa que a gente pode fazer para testar se o que a gente está crendo é bom. Olhe para pessoas mais velhas que creem no mesmo. Veja onde elas estão, tanto para o bom quanto para o mal. Mulheres verdadeiramente cristãs, piedosas, que têm em seus casamentos a remissão da cruz. Veja onde elas estão com 60, 70 anos. Tem um casal lá na minha igreja que é lindo demais. Eles são já dois idosos, eles se acariciam, se abraçam, estão sempre de mão dada. Nem eu sou assim com meu marido, doce desse jeito. E o casal tá lá há anos, há décadas, casados. Único, primeiro e único casamento. Você não sonha com isso, minha irmã? Você não sonha com isso? Você sonha com divórcio? Você sonha com um casamento falido? Você sonha com a miséria em que mulheres têm vivido porque já casam pensando se vão pegar doença transmissível do marido? Eu vou falar uma coisa para você, eu prefiro ter fé. Se meu marido me trair e eu pegar uma doença venérea do meu marido, não vou ter me arrependido de ter tido fé. Porque é problema dele o que ele faz. É responsabilidade minha o que eu faço. Então eu vou responder pela fé que eu tive. Mesmo que isso me cause prejuízo físico, espiritualmente eu tô tranquila. E eu creio que se eu for fiel, Deus me honra. Que se eu for uma mulher bíblica, Deus me honra. Porque a palavra dele é poderosa, não eu. A palavra de Deus é poderosa, não a Viviane. O agir de Deus através do Espírito Santo é poderoso, não o meu agir. A maioria das mulheres que falam, eu fui uma esposa maravilhosa pro meu marido, 20 anos depois ele me traiu e foi embora. Eu sempre me pergunto, será? Será que você foi fiel a Deus de modo que seu marido viu a tua fidelidade e temeu pela tua vida? Será que você, no domingo, ao invés de ir para a igreja louvar o teu Deus, ficou em casa com um preguiçoso que não quis ir também? Assim desonrando a tua própria fé? Será que você deu exemplo na sua casa lendo a Bíblia para que o teu marido olhasse para você e falasse: com essa eu preciso cuidar, porque ela tem um pai e esse pai se vingará de mim se eu for contra ela? Será que teu marido te viu orando vezes suficientes para ser grato? Porque sabe, e eles sabem, viu, que não são bestas não. Eles sabem que é a tua oração que os mantém de pé. Uma mulher verdadeiramente temente a Deus, verdadeiramente piedosa, mantém a sua casa de pé. É ela que mantém o alicerce. E os homens sabem disso. E eles temem por isso. 1 Pedro 3, um texto extraordinário que vai dizer que é pela nossa santificação que a nossa casa é santificada, que é pela nossa fé que os nossos maridos crerão. Mas será que você está sendo uma mulher de fé? Será que você está dando exemplo de igreja para o teu marido? Porque o teu marido amará você no momento em que você souber quem você é. No momento em que você souber a quem você serve. Porque não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou a qualquer outra coisa que te alimente e te dê alegria mundana. A paz que vem do Senhor vem quando você está nele. Você tem estado nele? Você tem estado tão absorta em Deus que você só pensa em cânticos e orações? Às vezes eu tô fazendo qualquer outra coisa. Quando eu vejo, eu tô assim. A Ele a glória. É o meu plano de fundo. É o meu plano de fundo. Porque eu treinei a minha cabeça para isso. Eu tinha muita dificuldade de orar de manhã. Porque eu acordava, eu não lembrava de Deus. Eu acordava, eu já tinha meus afazeres, eu já tinha que trabalhar, eu já tinha que pensar no que eu ia fazer das coisas da vida, do dia. E aí eu comecei a orar a Deus para me pedir para lembrar dele de manhã.
Falei, ai, Senhor, me ajuda a lembrar do Senhor amanhã. Eu quero que o meu primeiro pensamento seja teu. Eu quero que a minha primeira oração seja em clamor e gratidão. Me ajuda, Senhor, a minha primeira palavra proferida ser para ti, porque tuas são todas as coisas. Eu comecei a pedir a Deus para me ajudar. Ou seja, a minha cabeça começou a entender que era isso que ela tinha que fazer. E o Espírito Santo foi me capacitando. Hoje, a primeira coisa que eu faço quando abro os olhos, às vezes nem abri, eu já estou orando. Senhor, obrigado, obrigado, obrigada, porque eu estou respirando, obrigada. E eu olho para o meu esposo e falo, Senhor, obrigada pelo marido abençoado que o Senhor me deu. Às vezes eu estou brava com ele, mas eu agradeço por ele. Eu oro por ele porque a minha braveza não é quem eu sou. Os meus sentimentos não são quem eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E quem Deus diz que eu sou? Filha amada, obediente, fiel, sábia quando busco. É isso que eu sou, que a Bíblia diz que eu sou. Uma mulher que se submete em amor, uma mulher que adora em primeiro lugar, uma mulher que prioriza as coisas de Deus. É isso que a Bíblia diz que eu sou. Então, rancorosa, amargurada, chata, ranhenta, eu não sou. Isso é só sentimento. E sentimento passa. Sentimento passa. Então, eu não posso me pautar em sentimento para definir as minhas ações, porque senão as minhas ações vão ser como o vento também, vão passar. E aí, que legado que eu deixo? Que legado que você deixa? Se a gente não procura saber de Deus o que é certo e errado, como Eva não procurou saber, a gente vai escolher o caminho errado, com certeza. Com certeza. E aí, na página 99, a autora faz duas perguntas para nós. A primeira, ela diz assim, ó. Descreva uma situação em que você foi tentada a ver o pecado como inofensivo, atraente e promissor. Primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso aqui foi: nós estamos em 2021 e ainda tem gente que cai no golpe do bilhete premiado. Já parou para pensar nisso? Nós estamos em 2021 e ainda tem gente caindo em golpe de internet, os mais banais, os mais idiotas. Uma pessoa dizer para você que por R$ 2.000 te vende um bilhete premiado e você acreditar, você está completamente governado por Satanás. Você já não sabe mais onde Deus está, mas nem se tu olhar para o céu, tu sabe. E eu tô dando um exemplo esdrúxulo, mas é isso com tudo. Quando você decide comprar uma briga com alguém, ao invés de se calar e dar o exemplo de Jesus, que se calou, você está fazendo uma péssima escolha. Você está dizendo que Jesus vale 30 moedas de prata e não uma cruz ensanguentada e uma ressurreição junto com você. Quando você diz que o teu marido não é bom o suficiente, você está fazendo uma péssima escolha de palavras. Porque quando você fala mal do seu marido para mim, você está falando mal de si mesma. Você o escolheu. Você decidiu casar com esse homem sabendo que era jugo desigual. Sabendo que ele não temia a Deus. Sabendo que ele é pecador e um potencial agente demoníaco na sua vida. Quando você fala mal do seu marido, você está dizendo para mim que você não ora o suficiente, que os seus pensamentos estão muito mais focados no seu umbigo e no dele do que na glória de Deus. Você está dizendo para mim que você é uma péssima mulher, uma péssima dona de casa, uma péssima mãe, uma péssima esposa, uma péssima filha de Deus. Então, antes de vir falar mal para mim do seu marido, avalie-se a si mesmo. Nós estamos virando pessoas sem igreja, sem referência, sem um lugar para voltar. E isso é arrogância, é soberba, porque existem igrejas por aí, só esperando serem encontrados pelos filhos de Deus. E um filho de Deus sente o bom perfume de Jesus, ele vai encontrar. Passei meses procurando uma igreja, depois de anos em igrejas ruins. Hoje eu encontrei uma igreja que eu sinto saudade quando eu tô longe.
Mas eu levei tempo, porque nas coisas de Deus é preciso esforço e sacrifício. O maior sacrifício foi feito por Jesus. Mas os nossos diários, sacrifício vivo, precisam ser feitos também. Para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Jesus já cumpriu na cruz por nós. A gente tem que parar de preguiça. Preguiça. Pense mesmo em ficar sozinha. Pense em ficar solteira, mas pelos motivos certos. Não por medo. Porque se você crê num Deus soberano, você crê que é Ele que vai providenciar um varão valoroso para você. Então espere, ao invés de tomar a iniciativa das coisas. Nesse sentido, né? Agora, decidir ficar solteira para a glória de Deus é diferente de decidir ficar solteira por medo. Investiga o seu coração. Veja se você não está fazendo escolhas ruins baseadas em exemplos ruins. Olhe para a Bíblia. Olhe para a Bíblia. E aí a autora vai dizer uma outra coisa para nós. Ela diz assim, ó, cite alguns resultados que prejudicam nosso relacionamento com Deus e com os outros quando acreditamos nas mentiras de Satanás em suas ofertas. Sabe qual é a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente pensa em relacionamento com Deus prejudicado? O nosso relacionamento enquanto irmãs, mulheres. Porque o pecado de Eva, que está em nós, e que só some quando a gente morre na cruz com Jesus, faz com que a gente, primeiro, cobice o que não é nosso. Então eu vou sempre achar defeitos no outro, especialmente nas minhas irmãs. Porque eu não me conformo que ela possa ser diferente que eu e ter sucesso. Eu não me conformo que ela possa ter coisas diferentes que eu e ser feliz, e ter alegria, e ter paz. Porque talvez eu não tenha. E se eu não tenho, ninguém mais pode ter. O efeito da queda sobre nós mulheres é que a gente parou de se entender, de falar a mesma língua. Radamés, meu irmão amado. Beijo, querido. Então veja, a nossa comunicação foi rompida. A gente precisa voltar a se olhar com piedade, com compaixão, com amor, com afeto. Pelo poder do Espírito e na dependência da palavra de Deus, Jesus destruiu as mentiras do inimigo. Jesus destruiu as mentiras do inimigo. Se você continua acreditando nas mentiras do inimigo, você está decidindo por isso. Porque o poder do pecado não está mais sobre a sua vida, se a cruz de Cristo pesou nos seus ombros. Depois, Jesus morreu em castigo à nossa desobediência. Os nossos pecados já estão pagos. Você não precisa ficar sofrendo pelas mesmas coisas. Você não precisa ficar remoendo as mesmas dores. Você não precisa ficar mais amargurada, presa, com o pé, enquanto a água está te afogando. Deixa Jesus soltar. E agora, pelo poder de Cristo que habita em nós, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o casal do jardim não tinha o privilégio que nós temos hoje de ser habitado pelo Espírito Santo? Quando o pecado entra no mundo, a graça entra superabundante. Porque enquanto aquele casal estava com Deus somente na viração do dia, nós estamos com Ele habitando em nós. Posso falar com Deus o tempo inteiro aqui e Ele vai me ouvir, porque o Espírito Santo leva a minha oração. Nós podemos vencer todo e qualquer esquema de trapaça de Satanás, mas a gente precisa estar disposta. Felizes aqueles de coração ensinável. Felizes as mulheres que ouvem outras mulheres e não se ofendem, saem fazendo birrinha, pirracinha e batendo pé. Minhas irmãs, me considerem irmãs de vocês. Eu sou irmã e uma irmã que ama. Eu cresci rixosa com a minha irmã de sangue, minha irmã Vitória. Ela é 6 anos mais nova que eu. Nós crescemos rixosas uma com a outra. A gente brigava muito, a gente não tinha um ambiente familiar saudável. Então a gente era colocada uma contra a outra, uma contra a outra.
Eu tava falando com a minha irmã hoje. A gente perdeu tanta coisa. Eu e a minha irmã perdemos tantas experiências extraordinárias. Como eu queria ter podido ser a irmã mais velha, cuja irmã mais nova vem pra cama no meio da madrugada porque teve um pesadelo. E eu não fui essa mulher para minha irmã. Eu não fui um exemplo para ela. Eu não fui piedade para ela. Mas eu me perdoo porque eu não tinha isso para dar. Porque ninguém também foi isso para mim. Mas eu não quero que nós continuemos errando esses mesmos erros. Nós precisamos nos amar de novo. Porque Jesus nos ama tanto e Ele nos ensina a amar tanto. Tava falando com a minha irmã, o aniversário dela tá chegando daqui a um mês. E as minhas melhores experiências no cinema foram com a minha irmã, porque todo aniversário dela, o sonho dela era ir no McDonald's e ir no cinema. E depois da minha irmã, porque a gente agora mora muito longe, né? Ela mora em Minas, eu moro no Paraná. Nunca mais eu fui no McDonald's ou no cinema, porque não é a mesma coisa. A experiência é completamente diferente, não tem a mesma graça. Então a gente não pode mais perder a oportunidade de estar junta. Sabe? Seja para sua irmã espiritual mais nova aquilo que ela precisa. Assim como eu espero ter das minhas irmãs mais velhas compaixão, compreensão e amor, porque eu vou errar. Eu vou pecar, eu vou te frustrar, eu vou te decepcionar, eu vou te chatear. Mas eu preciso do seu perdão na minha vida. Eu preciso que você exerça sobre mim aquilo que Cristo exerceu sobre você, para que eu conheça Cristo um pouco mais, entende? Hoje, quando eu peço perdão à minha irmã e derramo sobre ela toda a misericórdia de Jesus, é para que ela conheça um pouco mais o Cristo a quem eu sirvo. A gente precisa derramar isso sobre as nossas irmãs. Ao invés de olhar para as irmãs da sua igreja e pensar, nossa, olha esse tipo. Não, olhe com misericórdia, porque uma mulher que é rejeitada na igreja, ela já foi rejeitada na sociedade por todo mundo. Eu fui muito rejeitada por todo mundo, e quando eu cheguei na igreja não foi diferente. Eu também, Paula, tenho uma família que ninguém se dá com ninguém. Só eu e minha irmã nos damos, porque minha irmã, graças a Deus, tem um coração muito maleável, ensinável, e Jesus tem me ensinado a ter também. Então a gente hoje consegue conversar. A gente hoje consegue ter tempo. Eu fiquei muito grata a Deus quando o primeiro filho da minha irmã nasceu, eu estava lá. Passei 12 dias ajudando ela a poder dormir, comer e tomar banho. E o próximo nenê, a Helena, nasce agora, final de fevereiro, meado de fevereiro. E eu tô pedindo a Deus em oração e clamor, e peço que você ore comigo para que eu possa estar lá, passar um tempo com ela, para ajudá-la, para ser o suporte que eu nunca fui na vida dela antes. E eu não falo isso com mágoa, porque Jesus já remiu o tempo que nós perdemos. Mas eu falo com gratidão, porque eu tô tendo a oportunidade de fazer diferente. Busque essa oportunidade, porque ela não vai aparecer sozinha. Ela não vai aparecer enquanto você está em casa assistindo televisão. Ela vai aparecer enquanto você lê sua Bíblia e Deus te dá estratégias para remir os seus relacionamentos. Enquanto você está orando e Deus fala ao teu coração e te fortalece a fé e te edifica com os irmãos e te traz à tona a memória aquilo que te traz esperança e te dá força para remir aquilo que tem te magoado. Então, minha irmã, o que eu clamo a você e que eu aprendi nesse último Femenaria com as irmãs em Cristo que o Senhor me apresentou lá é: tenha tempo de qualidade. A gente ficou até 3 horas da manhã todos os dias com a Bíblia aberta, orando junta, falando da vida, conhecendo umas as outras, remindo umas as vidas das outras. Isso foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus a misericórdia que Ele tem sobre nós. Que sejamos assim umas com as outras. Amém? Amém, minhas irmãs? Vamos encerrar nossa live. Amo vocês, contem comigo para o que vocês precisarem. Eu sou um pouquinho brutinha às vezes, mas é o meu jeito de amar, é o meu jeito de lidar com a vida, é assim que eu encaro as coisas. Eu estou aqui, de peito aberto, coração prostrado para vocês, diante de vocês, em amor a vocês. Tá bom? Beijo, até quinta que vem, 7 da noite.